O que é importante saber, então, sobre essa revisão e em que estágio ela se encontra? Certo, a revisão da vida toda ainda não transitou em julgado esse julgamento. Inclusive, o INSS pediu para um prazo para poder implantar essa revisão. Então, está nesse estágio, ainda não tem trânsito em julgado, pode ser que ocorram embargos declaratórios, mas as pessoas estão entrando até para interromper a prescrição, né, sair do prazo decadencial. Então, o mais importante a saber desse julgamento, da revisão da vida toda, é que ela é uma revisão para quem está aposentado, ou pensionista, ou quem teve benefício por incapacidade, mas para aqueles que ainda não incidiu o prazo decadencial de 10 anos. Então, se a pessoa tem 20 anos de benefício, ela já está fora da revisão da vida toda. Isso já tira um monte de pessoas, né, que poderiam, já têm o direito ou não a essa revisão. E ela é uma revisão que vai computar, como o nome diz, a vida toda, ou seja, todas as contribuições do segurado para um novo cálculo, para que, se comparada a como ela foi aposentada, se for melhor valer esse tipo de cálculo. Mas não vale para quem se aposentou nas regras da nova Previdência, que começou em novembro de 2019, só para quem se aposentou sob a égide da Lei 9876, ou seja, na antiga Previdência, na Previdência anterior. Até quando, mais ou menos, foi essa? Quem se aposentou anterior, até que ano foi, mais ou menos? A nova Previdência começou em 2019, né, em novembro de 2019. Porém, é possível que alguém tenha se aposentado após novembro de 2019, mas com o direito adquirido na regra anterior. Então, tem que cuidar se aposentou sobre a regra da nova Previdência, aí não tem direito à revisão da vida toda, mesmo que tenha sido posteriormente, mas sobre a regra antiga por direito adquirido. Isso é fácil de verificar, vai estar lá o cálculo, a regra anterior tinha o descarte de 20% das menores contribuições, hoje não tem, então tem que verificar isso. E se está dentro do prazo de 10 anos, não é 10 anos de quando a pessoa se aposentou, a decadência, né, que aí ela não pode mais revisar a concessão do benefício. É 10 anos a partir do mês seguinte ao primeiro pagamento. Isso também é uma característica importante para quem quer ver inicialmente se tem possibilidade ou não da revisão da vida toda. Mas também é fundamental fazer o cálculo. Não é para todo mundo. Para alguns é vantajoso e para outros não. Exatamente. Com esse cálculo, a gente fica sabendo se a pessoa vai ter vantagem com a revisão da vida toda ou não. E quem tem vantagem, geralmente, são aquelas pessoas que contribuíam com valor maior antes de 94, essas contribuições que foram desprezadas, né? Aí trocou o emprego, algo assim, e essas são as que têm maior diferença. Quem era gerente, diretor... Isso, e às vezes sai da empresa e aí começa de novo a carreira. Mas para quem teve uma carreira assim, linear dificilmente o cálculo dá favorável. Doutor, e o INSS pode pagar administrativamente esse valor? Eles estão tentando, inclusive já existe até lá no meu INSS um campo, né, da revisão da vida toda. Estão tentando se organizar para fazer administrativamente esta revisão. Porém, eles encontram uma dificuldade. Eles não têm no sistema do INSS as contribuições anteriores a 1982 do CNIS. E, então, isso impede com que eles façam automaticamente a revisão da vida toda. Então, há uma certa dificuldade, porque é uma revisão que muitas vezes tem que se fazer uma pesquisa, microfichas de que a pessoa contribuiu, dá um certo trabalho manual por pegar a vida toda, pegar períodos antigos. Isso está bloqueando um pouco o INSS, mas eles têm intenção de fazer administrativamente. Ainda não estão conseguindo fazer administrativamente. E a pessoa que vai entrar tem que ser uma pessoa melhor organizada para ter essas informações de 1980. Ou vai dar um bom trabalho de detetive para o advogado, né? Que vai ter que ir atrás disso. Porque se não achar os valores dos salários, vai entrar como um salário mínimo. E aí isso diminui o cálculo e diminui a revisão. Então, muitas vezes tem que se fazer uma pesquisa exaustiva, e vai até no FGTS para calcular quanto é que a pessoa ganhava quando houve aquela contribuição do FGTS. Proporcionalmente, os 8% ali. Exatamente. Então, muitas vezes tem um trabalho de detetive do advogado para a revisão da vida toda, nem sempre é muito simples de conseguir. E também mais a questão da troca das moedas que vieram todos esses anos. Então, são muitos cálculos para ser feito e realmente tem que ser através de um advogado. É verdade. Tem que fazer através de um advogado, tem que ver tudo. E também não pode se atirar nos programas de cálculo, tem que ver que quando há um benefício, isso tem que ser inserido manualmente, com benefício. A pessoa teve um benefício previdenciário, tem que ser inserido o salário de contribuição do período. Então, o conselho é procurar um advogado e fazer o cálculo.